Nossa Senhora, Mãe do silêncio que escuta, do amor que não impõe, do sim que transforma, neste amanhecer, me coloco diante de ti com a alma descalça. O dia ainda desperta devagar, e enquanto a luz se insinua pelas frestas da minha janela, eu me recolho em ti, como quem encontra abrigo no ventre da esperança. Tu que sabes o valor de um recomeço, acolhe este filho cansado, esta filha que busca uma resposta, sem saber sequer qual pergunta fazer. É no teu colo que me sinto seguro, Maria. É no teu olhar que eu reaprendo a esperar. O mundo lá fora corre, exige, grita, mas eu quero apenas estar contigo, neste momento sagrado, ouvindo o sussurro do eterno que me chama pela manhã. Coloco diante de ti o meu dia, mãe, antes que ele comece de fato, antes que os compromissos me absorvam, antes que as dores voltem a me visitar, eu te entrego tudo. Passa à frente, Senhora. Vai tocando em cada pensamento que possa me desviar da paz. Vai cobrindo com teu manto tudo aquilo que ainda me assusta, me angustia, me fere por dentro. Às vezes nem sei dizer o que sinto, só sei que dói. E tu sabes, mãe, tu sabes onde dói. Tu conheces essa dor sem nome que pulsa no silêncio da alma. Cura onde dói, Maria. Cura com tua ternura, com teu jeito suave de acalmar tempestades sem levantar a voz. Hoje, mais do que pedir, eu quero me render. Sim, me render ao amor que tu me ofereces com tanta constância. Me render à certeza de que não estou só, mesmo quando todos parecem ter ido embora. Me render à fé que sustenta, mesmo quando a lógica diz que não há mais saída. Me render à tua presença, que é discreta mas poderosa, invisível mas real, como uma brisa que não se vê, mas que move as folhas e muda o ar. Tu também tocas minha vida de maneira sutil e tudo se transforma. Reze comigo, mãe, porque sozinha minha fé vacila, mas contigo, mesmo fraca, ela floresce. Envolve minha casa com teu manto, Nossa Senhora. Cada canto, cada espaço, cada sombra, que tudo se revista da tua luz. Toca o coração dos que moram comigo e também daqueles que partiram sem dizer adeus. Toca os ausentes, os que me machucaram, os que me decepcionaram. Toca até mesmo os que já não acreditam mais. Talvez eu esteja entre eles, mas ainda assim me coloco aqui, porque algo em mim clama por ti. Algo em mim te reconhece mesmo quando estou no escuro. Talvez seja o amor da minha infância ou as preces da minha avó. Talvez seja tua voz ecoando do fundo da minha memória. Seja como for, eu preciso de ti. Segura minha mão neste amanhecer, mãe. O dia pode ser o mesmo lá fora, mas aqui dentro eu sei que algo novo está nascendo. Não é apenas mais um domingo. É o domingo que o Senhor fez para me lembrar que ainda há promessas de pé, que Ele ainda fala, que Ele ainda age, que Ele ainda me chama pelo nome. E é através de ti, Maria, que esse chamado ganha forma, cor e calor. Fica comigo, sussurra comigo, caminha comigo, porque onde tu estás, o céu se faz presente. E onde há céu, há esperança. E onde há esperança, há vida. Nossa Senhora, enquanto amanhã vai clareando os caminhos e dissipando as sombras da noite, eu sigo aqui, ainda em silêncio, com o coração estendido diante de ti, como um campo que espera pela chuva. Tu és como esse orvalho do céu que desce sem alarde, mas transforma tudo o que toca. E é disso que eu preciso, mãe, de uma transformação que venha de dentro, que não precise de barulho, que não exija explicação, que apenas me refaça. Eu não sei dizer ao certo onde me perdi, se foi numa palavra que me machucou, se foi num sonho que desmoronou, se foi no cansaço de esperar por algo que nunca chegou. Mas tu sabes cada dobra do meu coração, cada nó na minha alma, cada oração que eu pensei e não disse. Por isso eu volto para ti, porque tu me conheces sem que eu precise me explicar. Hoje eu quero te pedir por um milagre urgente, mãe. E não falo só de curas físicas, de situações externas. Eu falo daquele milagre interior, aquele que me devolve o ânimo quando tudo em mim está exausto. Falo do milagre que me ajuda a levantar da cama mesmo sem ter certezas, que me faz continuar acreditando mesmo quando o mundo me chama de tolo. Esse milagre que só vem do céu, que não se compra, que não se prova, mas que muda destinos. Maria, clamo por ele. Eu preciso dele. Eu te imploro. Intercede por mim junto ao teu filho. Eu sei que ele te ouve.
Eu sei que teu coração e o dele batem em uníssono, e eu sei que, onde teu olhar chega, as trevas recuam. Livra-me, Mãe, dos males que me rondam. Livra minha mente da ansiedade que me consome, das vozes que mentem e dizem que tudo está perdido. Livra meu corpo do peso que não me deixa respirar. Livra minha casa dos ataques que não se veem, mas que enfraquecem os laços, dividem as conversas, afastam os abraços. Entra aqui, Nossa Senhora, e consagra cada parede com tua presença. Que teu manto, esse manto de luz e misericórdia, desça sobre cada ambiente, sobre cada pessoa, sobre cada memória dolorosa que ainda pulsa. Não permitas que o mal encontre brechas. Sê a sentinela invisível que vela por mim quando eu não vejo, quando eu não percebo, quando eu não tenho forças para vigiar. Protege minha família, Mãe. Protege os meus filhos, se os tenho. Protege os filhos que perdi, os que desejei, os que ainda virão. Protege aqueles que estão afastados, os que tomaram rumos que eu não entendo, os que se vestem de indiferença para esconder a dor. Tu és mãe, e nenhuma dor de mãe te é estranha. Tu sabes o que é esperar em silêncio, confiar no escuro, amar sem ser compreendida. Então segura cada um dos meus pelos braços e leva ao coração de Jesus. Mesmo quando eles não rezam, mesmo quando não acreditam, eu sei que teu amor de mãe os alcança. Coloco-os sob teu manto, Mãe. Mesmo quando meus olhos não os enxergam, eu os vejo ali, protegidos, guardados, cercados por tua ternura. E se há feridas em mim, Mãe, toca. Toca onde ninguém viu. Toca onde eu mesmo já me acostumei Toca com onde a a dor. Esperança murchou e o coração se fechou. Cura onde dói. Cura com esse toque suave, que só quem é cheia de graça pode oferecer. Eu me abandono em ti, Maria, não por resignação passiva, mas por confiança ativa. Porque eu sei que estar contigo é caminhar segura, mesmo entre espinhos. É confiar que, mesmo quando tudo parece parado, o milagre já está acontecendo. Ainda que em silêncio, ainda que por dentro, ainda que sem aplausos, Deus está agindo, e tu estás comigo. Isso basta para hoje. Nossa Senhora, enquanto o dia vai tomando forma lá fora, aqui dentro meu coração segue em oração. Às vezes penso que rezo demais, que peço demais, que talvez o céu esteja cansado de ouvir meus clamores, mas então lembro do teu olhar, Mãe, aquele olhar que acolheu os desesperados, os esquecidos, os pequenos, aquele olhar que encontrou Jesus no caminho do Calvário e não se afastou. E entendo que para ti nunca sou demais. Meu desespero não te afasta, minha fraqueza não te envergonha, minha dor não te espanta. Tu entras nela, tu permaneces, tu consolas, e é por isso que volto sempre a ti, porque em ti o amor não tem medidas nem pressa. Hoje eu quero colocar aos teus pés tudo aquilo que carrego dentro de casa. Meus relacionamentos feridos, minha família tantas vezes em conflito, os silêncios pesados que se instalaram entre nós. Quantas vezes, Mãe, eu deitei esperando um milagre e acordei com mais um problema. Quantas vezes chorei calado para não preocupar ninguém. A paz que um dia já tivemos parece distante. O riso que era comum se tornou raro. As orações em família sumiram. Cada um se isolou. Cada um segue sua dor como se fosse o único a sentir. Mas tu vês tudo, Maria. Tu vês aquilo que ninguém mais vê. E por isso te peço, restaura o amor dentro da minha casa. Volta a ser presença viva aqui. Caminha entre nós, como andaste nas bodas de Caná, percebendo o que faltava antes que alguém sequer pedisse. E transforma, Mãe. Transforma os vinhos que acabaram, os vínculos que se perderam, os gestos que secaram. Olha pelos casamentos cansados, pelas alianças que se romperam, pelas mágoas guardadas como pedras dentro do peito. Olha por aqueles que dormem lado a lado, mas estão distantes em tudo, pela dor de não ser ouvido, pela solidão de estar junto e mesmo assim sentir-se sozinho. Toca, Mãe, com teu amor de mulher, com tua sabedoria silenciosa. Ensina a recomeçar, ensina a perdoar, ensina a escolher o amor de novo. Onde há frieza, coloca ternura. Onde há orgulho, derrama humildade. Onde há ciúme, traz confiança. Onde há mentira, lança tua luz. Que os casamentos sejam curados em teu nome, Maria. Que o lar volte a ser refúgio e não campo de batalha. Que o sagrado do amor seja resgatado. Tu,
que foste esposa de José e mãe de Jesus, sabes o valor de uma casa em paz. E se houver algum filho afastado, mãe, alguma filha perdida, algum coração jovem que se extraviou, intercede. Mesmo que eles não queiram te ouvir, tu podes falar direto ao coração. Visita cada um deles, no sono, no pensamento, nas lembranças. Usa os caminhos que só tu conheces, para trazê-los de volta à luz. Às vezes eu me desespero por não saber mais o que dizer. Já tentei conselhos, já tentei broncas, já tentei silêncio, e me restou apenas rezar. Mas essa oração tem valor, mãe. Tu recolhes cada lágrima minha por eles. Tu anotas cada nome, cada suspiro. Tu segues intercedendo, mesmo quando eu já não tenho forças. Obrigado por isso. Porque se dependesse de mim, já teria desistido. Mas tu não desistes. E se alguma mãe estiver ouvindo essa oração comigo agora, alguma mãe de coração ferido, cansada de lutar sozinha, de carregar nos ombros o peso de toda a casa, eu peço por ela também, Maria, que ela sinta teu colo agora, que ela saiba que tu também és mãe, e que tu entendes o silêncio mais doído de todos, o da mãe que ora por um filho que não muda. Abraça essa mulher agora, mãe. Levanta seu rosto, reacende sua fé, porque o milagre já está em movimento, ainda que os olhos não vejam, ainda que o coração duvide, ainda que pareça tudo igual. O céu está trabalhando, e tu estás à frente, Maria. Amém. Nossa Senhora, agora que o sol já se firmou no céu e o dia parece ter começado de vez, eu sigo aqui, em tua presença, como quem ainda precisa de colo mesmo depois de acordar. Porque tem dias em que a alma desperta cansada, mesmo depois de horas de sono. Tem dias em que o corpo levanta, mas o coração continua deitado, desanimado, trancado por dentro. E é por isso que eu volto a ti, mãe. Porque não é o relógio que define o começo do meu dia, é a tua bênção. É o toque invisível da tua intercessão que me faz seguir em frente, quando tudo parece insistir para que eu desista. Hoje, eu preciso te entregar algo que pesa demais, minhas dívidas e minhas angústias financeiras. Maria, tu sabes o quanto é difícil carregar o peso das contas sem saber como pagá-las, o quanto dói ver o nome sujo, o crédito negado, os sonhos parados por falta de recursos. Tu sabes o que é viver com pouco, tu conheces o pão contado, o azeite que falta, a incerteza do amanhã. Por isso, com confiança, eu coloco diante de ti cada boleto, cada cobrança, cada medo de não conseguir. Ajuda-me, mãe. Abre as portas que eu não vejo, move corações, inspira soluções. Onde eu enxergo um beco sem saída, que tu cries um caminho novo. Eu preciso de um milagre urgente, mãe. E tu sabes que não peço por luxo, por vaidade, por orgulho. Peço porque preciso viver com dignidade. Porque há dias em que só a fé sustenta o que o bolso não consegue mais carregar. E nessa mesma oração, coloco também as angústias emocionais que me roubam a paz, aqueles medos que eu disfarço com um sorriso, aquele aperto no peito que aparece do nada, a insônia que me visita de madrugada, trazendo lembranças, cobranças, inseguranças. Tem momentos em que tudo parece demais e eu me sinto pequeno diante da vida. Mas quando isso acontece, mãe, me lembra que eu tenho a quem recorrer, que teu manto não está longe, que tua presença não depende do meu merecimento, mas da tua misericórdia, que mesmo quando eu falho, tu permaneces, mesmo quando eu desabo, tu me sustentas, mesmo quando eu não tenho forças para rezar, tu rezas comigo. Toma conta da minha mente, Maria. Aquieta os pensamentos ansiosos, os cenários trágicos que minha cabeça insiste em construir. Tira de mim essa culpa que não me deixa respirar, essa exigência que me cobra ser forte o tempo todo. Ensina-me a ser humano sem me envergonhar da minha fragilidade, a aceitar meus limites sem achar que estou fracassando, a pedir ajuda sem achar que isso é sinal de fraqueza. Maria, livra-me da autossabotagem, livra-me da comparação, livra-me do medo de recomeçar. Tu és a mãe dos recomeços, e eu preciso começar de novo, na mente, no coração, na vida. Consagra, mãe, o trabalho das minhas mãos. Mesmo que eu esteja desempregado, mesmo que minha profissão esteja em crise, mesmo que meus planos não tenham dado certo, eu coloco tudo sob tua proteção. Que tu leves meu nome aos lugares certos,
que inspires em mim criatividade, coragem e discernimento, que me livres das propostas enganosas, das portas falsas, das armadilhas travestidas de bênção. E se for necessário esperar mais um pouco, que eu saiba esperar em paz, confiando que tu estás preparando o melhor. Porque eu sei, mãe, quando tu ages, não é só uma ajuda, é uma revolução de amor, é um milagre silencioso que transforma tudo. E se agora alguém estiver ouvindo essa oração comigo, alguém que chegou aqui pelo cansaço, pela dor de um não recente, pelo peso de mais uma decepção, toca, mãe, toca com teu amor calmo, com teu carinho eterno, com tua fé que nunca vacila. Diga a essa alma o que tu sussurraste tantas vezes no coração dos teus filhos ao longo da história. Confia, meu filho. Confia, minha filha. O milagre já está acontecendo. Mesmo que você não veja, Deus já está agindo. E esse sussurro, mãe, é tudo de que eu preciso agora. Nossa Senhora, neste ponto da oração, eu já não tenho tantas palavras. E talvez seja isso que o meu coração mais precisava. O silêncio. Um silêncio cheio de presença. Um silêncio que não pesa, mas que abraça. Um silêncio onde eu deixo de tentar entender e apenas sou. Apenas existo diante de ti, mãe, sem títulos, sem máscaras, sem força, com tudo o que sou, com tudo o que tento esconder, com tudo o que ainda sangra em mim. Muitas vezes eu achei que fé era sobre saber todas as respostas, sobre ter certeza o tempo todo, sobre andar firme sem nunca vacilar. Mas estou aprendendo, contigo, Maria, que fé é, muitas vezes, o contrário. É continuar mesmo tremendo, é levantar mesmo sem entender, é confiar mesmo com os olhos cheios d'água, é dizer sim, como tu disseste, mesmo sem saber o que viria depois. Hoje, eu coloco diante de ti todas as vezes em que tentei controlar o que não era meu, todas as vezes em que quis prever o futuro, corrigir o passado, forçar o presente a ser diferente do que era. Tudo isso me esgotou. E eu percebo agora o quanto me custa carregar um mundo que não cabe nas minhas mãos. Por isso, mãe, eu as abro. Literalmente. Abro minhas mãos diante de ti, agora. E no gesto físico desse abandono, eu entrego. Entrego os pesos. Entrego os medos. Entrego as histórias que me feriram. Entrego os erros que me perseguem. Entrego os sonhos que não aconteceram. Entrego quem fui, quem sou, quem estou tentando ser. Entrego. Porque sei que tu levas tudo ao coração de Deus. E sei que ali tudo encontra sentido, mesmo o que me parece sem sentido algum. Há feridas antigas em mim, Maria, algumas tão antigas que já se confundem com a minha pele. Feridas que ninguém vê, que eu mesmo esqueci de olhar, mas que continuam abertas, vazando dor em gestos e palavras. Feridas de abandono, de rejeição, de solidão. Feridas deixadas por quem deveria ter amado, por quem virou as costas, por quem nunca enxergou o que eu realmente precisava. E essas feridas, por mais escondidas que estejam, influenciam tudo. Como eu amo, como eu reajo, como eu rezo, como eu espero. Hoje, eu te peço, toca onde dói há mais tempo. Aquelas dores antigas que já viraram muros, que tu quebres esses muros com teu amor manso, que tu entres nos quartos trancados da minha alma e faças morada ali, porque o que eu mais desejo, mãe, é repousar, não em um lugar físico, não em conquistas externas, mas repousar na presença de Deus. Repousar mesmo carregando dores, repousar mesmo não tendo todas as respostas. Repousar como quem sabe que há um colo invisível que nunca falha, como quem percebe que, ainda que o mundo desabe, o céu permanece de pé, e que esse céu tem o teu rosto de mãe, que esse céu tem o teu silêncio como morada, que esse céu tem tua presença como ponte. Por isso, Maria, me ensina a descansar em Deus, a repousar sem medo, a respirar devagar, a confiar como quem se deixa levar pela correnteza mansa de um rio que sabe onde termina. Sinto, mãe, que há algo novo se formando dentro de mim, não uma explosão, não um milagre visível, mas algo discreto, como a luz da manhã que atravessa a janela sem fazer alarde, como o perfume do café que preenche o ar antes mesmo de se ver a xícara, como a brisa que mexe nos cabelos e limpa os pensamentos. Algo está mudando, e talvez essa mudança seja eu mesmo.
Não o mundo, não os outros, não as circunstâncias, mas meu jeito de olhar, de acolher, de esperar, meu jeito de orar, meu jeito de amar. Tu me mostras, Mãe, que Deus escuta até o que eu não consigo dizer, que Ele entende até o que eu escondo, que Ele se move até quando eu penso que está em silêncio, que Ele me ama até nos meus piores dias, que Ele permanece, e essa permanência me cura, porque eu sou frágil, Maria, muito mais do que pareço. Mas há um Deus que é constante, e se Ele permanece, então eu posso seguir. Com passos lentos, sim, com lágrimas nos olhos, talvez, mas posso seguir, porque Ele me espera, e Tu me guias. Então agora, eu apenas fecho os olhos e deixo que tudo em mim se alinhe com essa paz. Sinto o ar entrando e saindo dos meus pulmões. Sinto meu coração batendo, ainda que ferido. Sinto tua presença, Mãe, como um abraço invisível envolvendo tudo. E digo, sem pressa, com a alma inteira, eis-me aqui. Não sei o que virá, não sei o que terei que enfrentar, mas sei com quem estou. Estou contigo, estou com Deus. E isso é tudo. Nossa Senhora, já não sei há quanto tempo estou aqui contigo. O tempo lá fora parece seguir seu ritmo, mas aqui dentro tudo se recolheu. Não há pressa, a alma não se aquietou, não há ruído, só este silêncio entre mim e Deus, este espaço onde minha fragilidade repousa no teu colo e sem dizer uma palavra, já está dizendo tudo. Há uma oração acontecendo dentro de mim que não sei traduzir. Não tem frases bonitas, não tem pedidos organizados, só tem esse desejo, estar na presença de quem não me abandona. Sinto, Mãe, que estou em um ponto do caminho onde já desisti de entender. E talvez isso não seja derrota. Talvez seja o começo da fé mais profunda, aquela que não exige explicação, mas se apoia no amor, aquela que aceita não saber e, mesmo assim, escolhe confiar. Porque se eu tentar olhar para trás e entender todos os porquês das minhas dores, vou me perder. Há feridas que não têm lógica, perdas que não fazem sentido, caminhos que pareceram tão certos e depois desmoronaram. E eu cansei de perguntar. Por quê? Agora eu só pergunto, para onde? Para onde seguir, Mãe? Para onde olhar quando tudo parece escuro? E tua resposta, como sempre, não vem em palavras, mas em presença. Tu não me apontas o caminho de forma direta. Tu caminhas comigo. E isso basta. Eu me rendo. Com todas as minhas tentativas de controlar a vida, com todos os planos que eu desenhei 1000 vezes e que ainda assim ruíram, eu me rendo. E não como quem desiste, mas como quem entende. Entende que há algo maior guiando meus passos, que há um Deus que vê além do que meus olhos alcançam, um Deus que permite certos silêncios porque está ensinando algo precioso no meio deles, um Deus que cura sem alarde, que transforma sem barulho, um Deus que permanece. Mesmo quando tudo mais falha, Ele permanece. E essa constância, Mãe, é o que me sustenta, porque eu sou feito de altos e baixos, de dias bons e dias em que tudo parece ruir. Há dias em que acordo cheio de fé e há outros em que nem consigo rezar. Há dias em que acredito no milagre e há outros em que tudo parece distante. Mas Deus não muda. Deus não oscila. Deus não se ofende com meu cansaço. Ele vê quando meu joelho não dobra, mas meu coração continua clamando. Ele entende quando meus lábios se calam, mas minha alma grita por socorro. Ele ouve até o que eu não tenho coragem de dizer. Ele conhece cada lágrima que caiu sem testemunha, cada vez que meu travesseiro guardou o choro que ninguém viu. Hoje, Maria, eu quero entregar a alma inteira, não só as partes bonitas, não só as que eu mostro aos outros, mas todas. Entregar aquele cantinho escondido onde ainda existe medo, onde ainda existe culpa, onde ainda existe vergonha, onde ainda há uma criança ferida que se pergunta se algum dia será suficiente. Leva isso a Jesus por mim, Mãe. Leva essa parte de mim que ainda não sabe confiar totalmente, que ainda quer ter o controle, que ainda sente que precisa merecer amor. Coloca diante dele. Mostra para o coração dele essa minha verdade nua, despida de defesas, e pede que ele me abrace. Mesmo assim, mesmo quebrado, mesmo com dúvidas, mesmo, agora eu respiro profundamente e tento sentir essa paz que não depende do que acontece lá fora. Sinto como se Deus estivesse sentado ao meu lado, como se seus olhos me olhassem com ternura,
sem julgamento, como se suas mãos segurassem as minhas, mesmo quando eu acho que estou sozinho. E é isso que muda tudo, saber que Ele está, saber que Ele não saiu, saber que Ele ainda me chama pelo nome, mesmo quando eu me perdi de mim. Há uma luz entrando pela minha janela neste momento, é suave, mas intensa, e ela me faz lembrar. Todo amanhecer é uma chance de recomeçar. Não preciso ter tudo resolvido. Só preciso estar disposto. Disposto a caminhar, mesmo com feridas. Disposto a confiar, mesmo sem mapa. Disposto a amar, mesmo com medo. Disposto a me abandonar nos braços do Pai, como um filho que sabe que Nossa ali Senhora é o seu lugar. Fica comigo nesse recomeço que não tem hora marcada, que não depende de um grande acontecimento, mas que começa agora, neste silêncio, nesta respiração que se alinha à paz. Fica comigo quando eu não souber orar. Fica comigo quando o mundo parecer grande demais. Fica comigo quando eu tiver vontade de sumir. E se um dia eu me esquecer de quem sou, sussurra ao meu ouvido: Mãe, lembra-me de que sou filho amado, de que sou cuidado, de que, mesmo quando tudo parece desfeito, Deus ainda está segurando o fio invisível da minha história. E Ele vai tecendo tudo, até a dor, em algo que fará sentido. Um dia, mesmo que não seja hoje, mesmo que eu só entenda quando estiver face a face com Ele. Até lá, eu apenas respiro, eu apenas espero, eu apenas me entrego. Nossa Senhora, o dia já avançou, mas meu espírito ainda está contigo, ainda está aqui, nesse espaço sagrado, onde não preciso fazer nada além de ser, onde não preciso provar nada, onde posso descansar, mesmo carregando cansaços. Há algo de profundamente curativo nessa presença silenciosa, como se teu amor me envolvesse por dentro, como se tu fosses esse véu invisível entre eu e o mundo. E dentro desse véu, eu posso respirar, eu posso me desfazer, eu posso ser frágil, sem medo de ser rejeitado. Tu me acolhes inteira, Mãe, com minhas partes bonitas e também com as quebradas, com as esperanças que restaram e com as dores que ainda latejam. Hoje, eu te peço que me ajudes a confiar mesmo sem compreender os caminhos, porque há rotas que me trouxeram até aqui que ainda me causam espanto. Se eu tivesse escolhido por mim, teria evitado certas perdas, certas separações, certos desertos. Mas agora, olhando para trás, percebo que, apesar da dor, algo em mim foi sendo transformado. A alma foi sendo escavada, não para ser destruída, mas para ser alargada. Há mais espaço em mim agora, mais profundidade, mais silêncio também. E talvez seja nesse silêncio que Deus mais fale. No intervalo entre as lágrimas e a aceitação, entre o medo e a fé, Ele sussurra: Mãe, eu já quis muitas vezes fazer Deus se encaixar nas minhas expectativas. Já tentei prever os passos dele. Já tentei fazer promessas em troca de respostas. Já tentei controlar os milagres. Já clamei com desespero, achando que minha insistência moveria o céu. Mas agora estou entendendo que a fé não é barganha, é entrega. Que o amor não exige garantias. Ele se lança. E é isso que estou tentando fazer. Me lançar. Ainda que com hesitação. Ainda que com o coração ferido. Ainda que tremendo. Eu abro minhas mãos de novo. Como quem diz: Senhor, faz do teu jeito, mesmo que não seja o meu. E há feridas, Maria, que eu achava que já estavam cicatrizadas. Mas bastou uma lembrança, uma palavra, uma ausência, e a dor voltou. Isso me mostrou que nem tudo está resolvido dentro de mim, que há histórias que ainda me visitam de noite, que há nomes que ainda pesam, que há momentos que ainda ecoam como se tivessem acabado de acontecer. E é nessas camadas profundas que eu peço tua intercessão, Mãe. Vai lá onde a minha própria consciência não consegue ir. Vai ao lugar da memória, onde se escondem os gritos não ouvidos, os traumas não nomeados, as lágrimas que engoli para parecer forte. Vai, Maria, e leva contigo o bálsamo do céu. Há um Deus que me conhece mais do que eu mesmo, que sabe o que eu preciso antes que eu peça, que escuta até o que não foi dito, que lê as entrelinhas da minha alma, que recolhe cada gesto pequeno de fé, mesmo quando imperfeito, que permanece, mesmo quando eu oscilo, que fica, mesmo quando me sinto indigno. E esse Deus me ama. Não o Deus das ideias, não o Deus distante dos discursos, mas o Deus que se fez carne, que se fez caminho,
que se fez silêncio para habitar meus silêncios. Esse é o Deus que me atrai, que me acalma, que me segura, que me espera no final dos meus desabamentos, que me encontra sempre no lugar mais honesto de mim mesmo. Hoje, Maria, não peço força, peço acolhimento, porque tem dias em que ser forte demais dói, em que o esforço para parecer bem se torna um fardo, em que sorrir cansa. Então hoje eu só peço que tu me acolhas como sou, que Deus me acolha como estou, e que esse acolhimento sem pressa vá me refazendo devagar, como a brisa que chega, atravessa as cortinas e muda o ar do ambiente, como a luz que entra aos poucos e vai espantando a escuridão, como o abraço invisível que aquece sem palavras, que envolve sem exigir, que ama sem cobrar. Respiro fundo agora, mãe, e deixo que tudo dentro de mim encontre repouso nessa certeza. Eu não preciso entender tudo, eu só preciso confiar. Deus ainda está aqui, mesmo sem sinais, mesmo sem respostas, mesmo sem promessas visíveis. Ele está, como tu também estás. E isso basta, isso sustenta, isso cura. Então que seja assim, um dia de cada vez, uma oração de cada vez, um passo, mesmo que pequeno, um recomeço a cada manhã, e mesmo se o coração vacilar, mesmo se a dor apertar de novo, eu saberei onde voltar, eu saberei a quem chamar, eu saberei que tua mão estará estendida, invisível talvez, mas firme, e que, ao me deixar conduzir por ti, estarei sempre, de algum modo, no caminho. Nossa Senhora, o dia vai caindo lentamente lá fora, e aqui dentro, algo em mim também começa a se recolher. É como se a alma compreendesse, enfim, que não precisa correr para ser aceita, que não precisa lutar tanto para ser amada. É um recolhimento diferente, não de quem foge, mas de quem se encontra, de quem volta ao ventre da esperança. E tu és esse ventre, Maria. Tu és esse lugar sagrado onde posso repousar sem medo, onde até minhas lágrimas têm lugar, onde meu silêncio é escutado, onde meu cansaço é acolhido como oração. Hoje, depois de tudo que já conversei contigo, me percebo esvaziado. E, curiosamente, isso não dói. Há uma paz estranha aqui dentro. Não é a paz de quem teve todas as respostas. É a paz de quem aprendeu a parar de brigar com o invisível, de quem se permitiu aceitar que Deus é mistério, mas um mistério bom. Um mistério que acolhe, não que pune, que levanta, não que acusa, que sussurra, não que grita. Um Deus que permanece, mesmo quando eu desmorono. Um Deus que não se escandaliza com minha humanidade, mas se aproxima dela. Um Deus que não exige que eu esteja pronto. Ele entra mesmo assim. Quantas vezes, mãe, eu tentei dar conta de tudo sozinho e falhei. E só depois de falhar é que me lembrava de me voltar a ti. Às vezes, a gente só dobra o joelho quando tudo desaba, né? E mesmo assim, tu me acolhias sem julgamento. Nunca disseste, por que demorou tanto? Ou, por que não veio antes? Tu apenas abrias os braços. E isso me ensinou tanto, mãe. Me ensinou que o amor verdadeiro não cobra explicações. Ele simplesmente fica. Como tu ficas. Como Deus fica. Há uma dor antiga dentro de mim que eu tentei ignorar por muito tempo. Uma dor que começou pequena, mas foi crescendo, se entranhando em mim, tomando formas diferentes. Às vezes, ela se disfarça de raiva. Às vezes, se veste de impaciência. Outras vezes, ela me sabota em silêncio, me convencendo de que não sou digno, de que não sou suficiente, de que ninguém realmente me ama. Essa dor, Maria, ela me limita, ela me prende. E hoje, com humildade, eu te peço, toca nela. Vai lá, onde só o céu alcança. Desamarra o nó escondido, aquele que eu mesmo evitei olhar. Leva essa dor ao coração de Deus e pede que Ele me cure, não só no corpo, não só nas emoções, mas na raiz de quem eu sou. Que Ele me cure até naquilo que me fez duvidar de quem Ele é. Quero aprender a confiar. Não uma confiança de palavras, mas uma confiança encarnada, enraizada, silenciosa. Aquela que respira fundo mesmo diante do incerto. Aquela que, mesmo com lágrimas, consegue dizer, ainda assim eu confio. Porque, mãe, eu percebo que a verdadeira fé não grita. Ela repousa, ela caminha no escuro, confiando que há uma mão estendida logo adiante. Ela não precisa de garantias. Basta saber que não está sozinha, com todo o meu ser, que tu estás comigo.
Agora mesmo, enquanto oro, sinto como se tua mão repousasse sobre minha cabeça, não me curando no sentido mágico da palavra, mas me tranquilizando, me dizendo, sem palavras: você não precisa se apressar. Você não está atrasado. Deus está te conduzindo, mesmo no silêncio. E eu acredito nisso. Mesmo que a alma ainda trema, mesmo que o amanhã ainda assuste, eu acredito. Porque o que me sustenta não é o que eu vejo, é o que eu sinto aqui, no íntimo. Esse abraço invisível que envolve o meu peito e me faz respirar melhor. Essa luz suave que entra pela janela e toca meu rosto sem que eu perceba. Essa certeza inexplicável de que tudo, de algum modo, vai se alinhar, porque o céu não está em silêncio. Ele está trabalhando. E se eu cair de novo? E se a dor voltar amanhã? E se a dúvida me visitar na madrugada? Tudo bem, porque agora eu sei para onde voltar. Eu sei que posso me ajoelhar aqui de novo. Sei que posso abrir as mãos e dizer: estou aqui, Maria. De novo, que bom que tu não foste embora. E tu estarás, como sempre, porque teu amor não se cansa, porque teu cuidado não expira, porque teu sim a Deus é um sim eterno, que me inclui, que me protege, que me acompanha. Então, hoje, minha oração se transforma num sussurro de gratidão. Gratidão por não me deixar ir sozinho nas partes que eu mesmo rejeito em mim. Gratidão por me revelares um Deus que não exige perfeição, mas presença. Um Deus que me busca onde eu estou, mesmo que seja longe, mesmo que seja escuro. Gratidão por essa paz que não vem de fora, mas que brota no centro da alma, quando ela repousa no coração de quem ama. Fica comigo, Nossa Senhora. Não me deixes perder essa simplicidade da fé. Ensina-me a voltar ao essencial, abrir as mãos, confiar no invisível e respirar, como quem já sabe que está sendo amado. Nossa Senhora, o dia vai silenciando. As cores do céu já não são as mesmas do início da manhã. Tudo parece mais calmo, mais lento, mais sagrado. E é nesse fim de tarde, quando a alma também parece querer se recolher, que volto ao teu coração, Mãe. Volto não porque terminei minhas orações, mas porque percebo que nunca as termino. A oração verdadeira, essa que nasce do mais íntimo de nós, é contínua. Acontece enquanto respiro, enquanto caminho, enquanto choro em silêncio ou simplesmente existo. Ela mora naquele lugar dentro de mim onde só Deus entra. E onde tu, Maria, já estás. Hoje, mais uma vez, eu abro minhas mãos. Faço isso de verdade, com os dedos soltos, com as palmas voltadas para o alto, porque esse gesto simples me ajuda a lembrar que eu não controlo nada, que o que eu mais desejo não posso forçar. A paz, por exemplo. A paz não se conquista com esforço. Ela chega quando solto o controle, quando deixo Deus ser Deus. Quando aceito que não sou o autor de todas as páginas da minha história, que há capítulos que ele escreve no silêncio, e que minha parte é confiar, mesmo quando não entendo a trama. Confiança, palavra bonita, difícil de viver. Às vezes penso que confio, até o momento em que algo foge do meu planejamento. Aí vem a ansiedade, o medo, o impulso de tentar resolver do meu jeito. E é nesse ponto, Mãe, que preciso de ti. Preciso que segures minhas mãos antes que eu tente me apoiar naquilo que é frágil, antes que eu corra de volta para as soluções apressadas que me ferem. Ensina-me, Maria, a repousar mesmo no escuro, a encontrar alento não na lógica, mas na presença, a respirar fundo e saber: Ele está aqui, mesmo agora, mesmo assim. Há em mim uma ferida antiga, tão antiga que às vezes se confunde com quem eu sou. Uma sensação de que, por mais que eu me esforce, nunca é suficiente. Como se eu estivesse sempre tentando merecer amor, tentando fazer por merecer a presença de Deus, tentando ser bom o bastante para enfim ser digno. Mas hoje, algo dentro de mim se desfaz, e eu percebo que o amor de Deus não se ganha, se recebe, que a graça não se conquista, se acolhe, que a misericórdia não é prêmio por bom comportamento, é abraço dado a quem desaba no chão. E é isso que sou agora, alguém que desaba no chão da fé, que se deita, cansado de lutar, mas ainda com a esperança de que será segurado. E tu estás aqui, Mãe, como estás sempre. Não para dizer levanta de forma apressada, mas para me sentar ao teu lado, segurar meu rosto com tuas mãos invisíveis e sussurrar: eu estou contigo. Respira, descansa,
O amor de Deus é maior do que qualquer bagunça que você tenha dentro de si. E eu respiro, respiração lenta, profunda, de quem não precisa mais fingir que está bem, de quem pode apenas ser, com todas as sombras, com todas as dúvidas, com todos os pedaços. E algo muda dentro de mim. Não é uma resposta, não é um alívio imediato, é só uma certeza calma. Deus não me deixou. Ele me escutou, mesmo quando não falei nada, mesmo quando chorei calado, mesmo quando fiquei mudo diante dele. Ele me ouviu e ficou, e está aqui, como sempre esteve. Talvez, mãe, a grande cura não venha de um milagre espetacular, mas desse reencontro com a verdade. Não por causa do que faço, não apesar do que sou, mas exatamente como sou, com as rachaduras, com os tropeços, com os sonhos adiados. Deus me ama, e tu me lembras disso. A cada vez que te chamo, a cada vez que volto ao teu coração, a cada vez que deixo meu orgulho e volto ao teu colo. E agora, com a tarde descendo suavemente sobre a terra, com a luz mudando de tom, com a alma em silêncio, eu me permito descansar. Não porque tudo se resolveu, mas porque meu coração encontrou um lugar para repousar. Esse lugar é Deus. Esse lugar és tu. Essa presença que não me exige postura, que não me cobra perfeição, que não se afasta quando eu fraquejo. Hoje, mãe, não preciso mais de grandes sinais. Só quero que tu fiques comigo. Só isso. Que continues aqui. Que continues me ensinando a confiar. Que continues tocando o que eu mesmo não consigo tocar. Que continues sendo esse abraço invisível, essa luz suave pela fresta da janela, esse suspiro que alinha minha respiração com a paz. E que, quando eu esquecer, tu me lembres de que, mesmo quando tudo se desfaz, Deus permanece. E Ele permanece. Ele fica. Ele cuida. Amém. Nossa Senhora, chegamos ao fim desta caminhada, e o que me resta agora não é um grande alarde, não é uma revelação estrondosa, é apenas um silêncio cheio de sentido, um silêncio que não pesa, acolhe, que não sufoca, conforta, que não exige mais nada de mim, apenas que eu permaneça. E aqui estou, ainda com dores, sim, ainda com partes em mim que esperam por cura, mas com algo que antes eu não tinha, paz. Uma paz discreta, mas real. Uma paz que se parece com aquela luz que atravessa as cortinas logo cedo, depois de uma noite longa demais. Ela não brilha como o meio-dia, ela não se impõe, mas ela chega, e ao chegar, me lembra que o amor de Deus nunca dorme. Eu olho para trás, mãe, para tudo que vivi nestes dias contigo. Foram entregas, pedidos, confissões, houve gritos mudos, houve lágrimas escondidas, houve memórias desenterradas, houve momentos de total rendição e também de resistência. E mesmo assim, tu ficaste. Não me deixaste sozinho em nenhuma parte do caminho. A cada vez que meu coração se quebrava, tu estavas ali, recolhendo os cacos com tua ternura, segurando minha alma com as tuas mãos tão serenas. Hoje, eu compreendo que a verdadeira transformação não aconteceu fora de mim. Aconteceu dentro, na forma como aprendi a repousar, na maneira como, pouco a pouco, deixei de brigar com a realidade e comecei a me deixar amar. Isso sim foi um milagre. Eu me tornei alguém mais consciente da presença de Deus. Não porque eu vejo com os olhos, mas porque eu reconheço no que antes eu ignorava, no silêncio da madrugada, na brisa que entra pela janela, no cheiro do café que me desperta, no abraço de alguém que não precisa dizer nada, no cansaço que me obriga a parar e sentir. Deus está, não porque tudo se ajeitou, mas porque, no fundo, Ele nunca saiu. E tu, Maria, foste o caminho até esse reencontro. Tu foste o colo, a ponte, o consolo. E agora, mesmo que minhas dores ainda existam, sei que não preciso mais correr para longe delas. Sei que posso habitá-las em paz, porque elas também são lugar de encontro com o divino. Sinto que meu coração está mais rendido, mais leve, não porque tudo ficou mais fácil, mas porque eu parei de resistir tanto. Deixei que Deus me encontrasse onde eu estava, não no lugar idealizado, mas no lugar real, confuso, cansado, humano. E isso muda tudo, porque no fim, não era sobre alcançar uma vida perfeita, era sobre permitir que o amor entrasse nas rachaduras. E entrou, silenciosamente, como uma brisa, suavemente, como um abraço invisível que envolve os ombros, quando o peso já está grande demais.
Eu não preciso de promessas grandiosas, mãe. Não preciso que todos os problemas desapareçam. Só preciso continuar sentindo o que sinto agora. Essa certeza mansa de que Deus cuida, de que tu velas por mim, de que a minha fé, mesmo pequena, foi suficiente para abrir espaço. E nesse espaço, algo floresceu, algo que não sei explicar, mas que reconheço. Uma presença, um calor, uma confiança que não grita, mas sustenta. Então, hoje, eu apenas agradeço. Agradeço pela tua companhia constante, pelas vezes em que me seguraste quando eu mesmo quis desistir, pelas vezes em que colocaste no meu coração uma coragem que eu não sabia que tinha. Agradeço por cada oração que fiz contigo, mesmo sem palavras, por cada lágrima que tu transformaste em intercessão. Agradeço porque agora sei que posso continuar. E se um dia eu esquecer, se um dia eu voltar a me perder, saberei o caminho de volta. Ele começa no silêncio, ele passa pelo teu olhar e termina nos braços do Pai. Maria, minha mãe, fica comigo. Não preciso que faças barulho, não preciso que resolvas tudo, só preciso que fiques. E sei que ficarás, porque teu amor não tem fim, porque tua presença não depende da minha constância, porque tua fidelidade não falha. Hoje, eu encerro esta jornada com um coração mais quieto, mais profundo, mais em paz, como quem amanheceu por dentro, como quem respirou de novo depois de muito tempo, como quem finalmente aprendeu a confiar. Amém.